Olá, tudo bem com vocês, turma? Terceiro ano aí, estudando bastante para as provas que vêm aí à frente, né? Eu sou a professora Renata, vou trabalhar com vocês conteúdo de matemática, dando sequência à nossa última aula. Para quem não assistiu, vai assistir que você vai entender do que eu estou falando. Nós vamos ver então a equação da parábola com eixo de simetria paralelo aos eixos coordenados. Isso quer dizer o quê? Que os focos não estão sobre os eixos x nem y. Estão em uma reta paralela ao x, a reta x ou a reta y, tá? Então, aqui o foco ele vai estar transladado. Aqui eu deixei de novo a imagem, sempre relembrando, eu gosto sempre de estar relembrando quais são os elementos de uma parábola. Nós temos o vértice, o foco, o eixo de simetria que passa pelo foco e também pelo vértice, que divide a parábola em duas partes simétricas, e a reta diretriz, que é paralela ou ao eixo x ou ao eixo x ou ao eixo y. Nesse caso da figura, eu coloquei uma diretriz paralela ao eixo y. O que tem essa reta de diretriz de importante? A distância da reta diretriz até o vértice é a mesma distância do que do vértice até o foco. E isso vai acontecer quando o vértice também não estiver sobre o eixo x, tá? Então aqui, mesmo ele não estando sobre o x, a distância do vértice ao foco vale c. É a mesma do que a distância do vértice até a reta diretriz. Aqui coloquei já o eixo de simetria na vertical, paralela ao eixo y, e a diretriz na horizontal, paralela ao eixo x. Então aqui a parábola com eixo de simetria paralelo aos eixos coordenados podem ser tanto para o eixo x quanto para o eixo y, não é um só, tá? Então em ambos os casos a gente vai dizer então que aquele centro ele foi transladado. Para escrever a equação dessas parábolas, a gente vai se basear nas equações que nós já deduzimos na última aula da parábola que tem o vértice no centro. Então, nós vamos compensar as coordenadas do centro da parábola, que é V, x do V, y do V e do ponto P. O que é o ponto P? O ponto P é um ponto qualquer da parábola. Lembra que esse é por isso que se chama uma equação. Os pontos eles vão mudando e todos eles têm a mesma, eles seguem a mesma condição. Qual que é a condição? A distância do ponto P até o foco é a mesma do que a distância do ponto P até o ponto P' que está na reta diretriz. Então aqui os elementos eu deixei no slide para vocês, só que já trazendo essa translação, esse translado, desculpa, é translado que teve do centro, que ele saiu, o vértice ele saiu aqui do centro do plano cartesiano. Então o vértice terá coordenadas x do vértice, y do vértice, que são diferentes de 0, 0. Anota isso lá no seu caderno, não é 0, 0, tá? Ele está paralelo. O foco, eu tenho que fazer essa compensação, então vai ser x do foco mais o c. Por quê? Porque aqui eu coloquei o eixo de simetria paralelo ao eixo x, tá? Então está paralelo, o eixo de simetria aqui, ó, está paralelo ao eixo x. Então, paralelo ao eixo x, eu faço a compensação no x, y do vértice. Equação da diretriz. Aliás, você vai dizer, poxa, agora que eu estava vendo ali, pensei, eu estou ouvindo alguém me perguntar assim, professora, mas aqui você colocou y do vértice, aqui é y do vértice, só que aqui é vértice, aqui é foco. Eles têm os mesmos valores, tá? Vejam, aqui ó, eles têm os mesmos valores. Aqui, o x do vértice é 1. O x do foco é outro, eles são distintos. Mas com relação ao y, eles têm os mesmos valores. Y do vértice está aqui, o y do foco também está aqui, por isso que eles são iguais, tá? Então, a equação da diretriz, o que é a diretriz? Uma reta, se é uma reta, é uma equação de primeiro grau. Então, eu vou compensar também x menos o x do vértice, que é igual a menos c, sentido contrário. Ou x igual a x do vértice menos o c.
É a mesma coisa, tá, gente, que você, aqui no caso, eu coloquei o V e o V, mas seria um do foco e outro do vértice, porque eles são iguais, eles têm o mesmo valor, como eu mostrei aqui para vocês na figura. O C continua sendo a distância do foco até o vértice. Isso é uma coisa que não muda. Eu tenho certeza que terminando essa aula, se qualquer pessoa perguntar para você o que é o C, você não vai nem falar que é a terceira letra do alfabeto, vai falar que é a distância do vértice até o foco, tá? Então a equação da parábola, seguindo a mesma equação com a parábola que tenha vértices em 0, 0, se o eixo de simetria é paralelo a x, então quem vai aparecer na frente é o y. Lembra? Nós trouxemos isso da última aula e volto a repetir. Então, está paralelo ao eixo x, quem aparece na frente é y. Então, y menos y do vértice, tudo isto ao quadrado, igual a 4c x, só que tem que tirar o x do vértice. Esse x do vértice você vai subtrair somente do x. Então, vejam que a gente faz a compensação subtraindo do x e do y os valores de x e y do vértice. Por quê? Porque foi o vértice que foi transladado. Então, se está paralelo ao eixo x, quem aparece na frente é o y. Se estiver paralelo ao eixo y, quem vai aparecer na frente? X. É o contrário, tá? Então, aqui nós temos a figura, né? Aonde aqui, ó, o eixo de simetria. Aonde está o eixo de simetria? Aqui, dividindo a parábola em duas partes simétricas. Então, o eixo de simetria aqui está paralelo ao eixo y. Quem vai aparecer na frente é o x. Mesma coisa, eu vou compensar retirando o x do vértice do x e tirando o y do vértice do y. Como que fica a nossa equação? X menos x do vértice, tudo isso ao quadrado, é igual a 4 vezes c, abre parênteses, y menos y do vértice, fecha parênteses. Por que é importante colocar o parênteses? Você está subtraindo o y do vértice dy. Esse y é genérico na equação, tá? Então, aqui nós temos os dois casos. O primeiro, vou voltar um pouquinho só para mudar a imagem. Quando o eixo de simetria está paralelo a x, estão na horizontal, ou quando o eixo de simetria está paralelo a y, estão na vertical. E em ambos os casos, o foco foi deslocado. Vejam, nas duas equações, elas são positivas. Por quê? No primeiro caso, volto de novo, eu tenho a parábola voltada para a direita. Lembra que para a direita os valores são positivos. No segundo caso, eu tenho a parábola voltada para cima. Para cima, os valores são positivos, tá? Então, esses dois casos eu tenho equações que são positivas. Eu estou trazendo um paralelo daquilo que nós vimos já na última aula, que quando a parábola está voltada para cima, a equação ela aparece positiva. Quando está voltada para a direita, também aparece positiva. É o contrário, quando ela está virada para baixo, ela vai estar negativa, né? Aí a gente vai continuar vendo mais adiante para não confundir. Só para fechar essa parte, vamos olhar aqui o exemplo 1, determinar a equação reduzida da parábola representada na figura abaixo. Considere o foco com coordenadas menos 2, 4. Então, aqui eu deixei, né, o foco menos 2, 4 já orientado para vocês. E temos também as coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro aqui? Quanto vale x? Menos 2, y vale 1. Então, eu tenho as coordenadas do centro, tenho as coordenadas do foco e eu estou vendo que esse eixo de simetria está paralelo ao eixo y. Então, quem é que vai aparecer na frente da minha equação? X, tá? Isso a gente vai tirando da própria figura, das informações que nós vamos anotar aqui. Então, vamos anotar junto comigo. Inicialmente, retiramos os dados da figura e do enunciado. Foco, menos 2, 4. Vértice, menos 2, 1, que é o x do vértice e y do vértice, tá? O C, 3. De onde eu tirei esse 3? É a distância do foco até o vértice. Isso eu tenho certeza que vocês vão lembrar. E o eixo de simetria é paralelo ao eixo y. E é daí que eu vou escrever o x na frente, compensando com o x do vértice. Como que eu sei que eu devo ou não compensar? Professora, eu peguei lá e eu não sei quando que eu vou subtrair e quando que eu não vou.
você não vai subtrair quando o vértice estiver na origem, tá? Aqui, vocês viram que o vértice tem coordenadas menos 2, 1. Então, não é a origem, com certeza você vai ter essa compensação. X só subtrai de x, então x menos x do vértice, tudo ao quadrado, igual a 4c, abre parênteses, y menos y ao quadrado, fecha parênteses. E vamos substituir os valores que nós temos. Então, o x do vértice é menos 2, y do vértice é 1 e o c vale 3. Eu vou substituir esses valores na equação. Quem continua na equação? X e y. Os demais serão substituídos. Então, x menos x do vértice, que é menos 2, está aqui. Por que eu coloquei x menos menos 2 e o menos 2 entre parênteses? Para não errar o sinal na resposta, tá? Você não vai escrever, não existe na matemática a operação menos menos, tá? Existe uma subtração de um número negativo e é por isso que a gente coloca entre parênteses. Então, tudo isso é igual a 4c, y menos o y do vértice, que é menos 1. Eu substituí cada um deles, daqueles que devem ser substituídos numa equação, coloridos, seguindo a mesma cor. Então, o x do vértice está em azul, aqui o valor em azul. O c em verde, o valor do c em verde. O y do v em vermelho, o seu valor também em vermelho. Então, x menos menos 2 fica x mais 2, tudo isso ao quadrado. Igual, 4 vezes 3 é 12. O que fica dentro do parênteses? Y menos 1. Então, essa é a equação. Quando você olha essa equação, você já identifica que se trata de uma parábola que está com o centro transladado. Ele não está na origem, no 0, 0. Se tivesse na origem, eu não estaria subtraindo aqui nem esse menos 2 e nem esse 1, tá? Então, vamos ver se vocês prestaram atenção a tudo que eu falei. Determinar os elementos da parábola definida pela equação. Então, nós temos uma equação que começa com y, sabemos que ela está com o centro transladado, ela não tem o centro no 0, 0, porque tem essa compensação aqui de x e de y. Então, eu quero que vocês primeiro anotem no seu caderno quais são as informações que você tem desse enunciado. Vamos daqui a pouco verificar se você acertou, mas o primeiro passo, fazendo a atividade da forma com que eu estou te falando, você não vai errar. Escreve quais são os dados que você tem deste enunciado. A gente se vê daqui a pouquinho.
Então, pessoal, olhando com atenção aqui a nossa equação, qual é? Y menos 3, tudo isso ao quadrado, igual a 8 vezes, entre parênteses, o x menos 1 já nos indica que se trata de uma parábola que está com o centro fora, aliás, da origem do plano cartesiano, tá? Então, aqui nós vamos identificar as informações do enunciado. Como a equação está no formato y aparecendo primeiro, menos y do vértice ao quadrado, igual a 4c x menos x do vértice, por isso nós vamos concluir, então, que o eixo de simetria é paralelo ao eixo x. É paralelo ao eixo x porque apareceu o y primeiro, tá? Então, da equação que foi dada, x menos 3, tudo isso ao quadrado, igual a 8, entre parênteses, x menos 1, o que nós já temos? Nós já temos as coordenadas do vértice. Do y se subtrai o y, do x se subtrai o x. Então, o y do vértice está aqui, ó, 3. O x do vértice está aqui no segundo membro, sendo subtraído do x, que é 1. Então, y do vértice é 3, x do vértice é 1. Eu estou fazendo pausadamente essa leitura para que vocês não pensem, é uma coisa assim que até a gente, né, professor, não é porque eu sou professora que a gente não erra na resolução, né, de querer fazer rapidinho e achar sempre aqui, esse é x, esse é y. Não, o x estará sendo subtraído do x. O y do y. Na hora de escrever um par ordenado, o que é muito importante? Quando você escreve o par ordenado, o nome par ordenado já te indica. É par porque são 2 números. É ordenado porque tem uma ordem, senão não seria ordenado. Primeiro você vai escrever o valor do x e depois o valor do y, tá? Não vamos confundir. O x é o valor que você vai encontrar no eixo horizontal do plano cartesiano e o y é o valor que você vai encontrar no eixo vertical do plano cartesiano. Então, eu vou escrever as coordenadas do vértice, primeiro o 1, depois o 3. Então, o par ordenado 1, 3. Não é 1 e 3, é o par ordenado 1, 3, tá? Então, da equação que nós temos, lá no enunciado, y menos 3 ao quadrado igual a 8x menos 1, nós temos o quê? Que o 4c vale 8. Da onde eu tirei isso? Eu tirei isso da formatação da equação de parábola. O que vem na frente aqui do parênteses no segundo membro é 4c. Se 4c vale 8, a gente vai concluir que o c vale 2. Então, já encontrei o valor de c, mas por que eu preciso do valor do c? Porque o enunciado me disse que eu tenho que encontrar os termos, todas as informações que eu possa desta parábola, tá? Então, já temos as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz. De que forma? Você vai somar para obter o foco e subtrair para obter a reta. Eu já explico para vocês o que está escrito aqui embaixo. Então, o foco, lá nos slides anteriores, que nós passamos aqui hoje, eu coloquei para vocês que o foco vai ter coordenadas o quê? X do foco mais o valor de C. E o y do vértice continua o mesmo. Lembra, o y do vértice, ele é o mesmo porque ele está no mesmo eixo de simetria, tá? Então, aqui o foco vai ser o quê? 1, da onde que eu tirei esse 1? X do vértice, mais 2. Da onde eu tirei esse 2? Do C, que eu calculei aqui em cima. Então, x vale 3 e y vale 3. Aonde vai estar o foco? No ponto 3, 3. E a reta diretriz, se no foco eu somei, na reta diretriz eu vou subtrair. Subtrair o quê? Do x. Por que do x? Porque nós estamos trabalhando com uma equação que tem a reta paralela ao eixo x. Então, por isso que eu vou subtrair do x e somar do x. Se fosse ao contrário, aí é outra coisa, tá? Aí é mais para frente. Então, aqui, ó, a reta diretriz x é igual ao quê? X do vértice menos o c. Sempre usando o vértice, vejam, sempre usando o vértice, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? 1 menos 2. 1 menos 2 que dá menos 1. O que isso quer dizer? Professora, x é igual a menos 1. Por quê? Como que eu acho essa função? Para qualquer valor que você pegar de y, qualquer valor, o x sempre será menos 1. Então, isso quer dizer que a reta vai estar lá paralela
ao eixo Y no ponto menos 1 da reta X. Então, você vai lá na reta X, encontra o menos 1. Para qualquer valor de Y, você sempre vai recair sobre o menos 1. Então, essa reta está paralela ao eixo Y. A reta diretriz está paralela ao eixo Y. E o eixo de simetria está paralelo ao eixo X. Então, eu deixei aqui, tá? Que a reta, então, que é essa diretriz, está paralela, esses dois tracinhos significam paralela ao eixo Y. É o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, essa é a reta diretriz. Eu quero pedir para vocês aí de casa pegarem uma régua, tá? Eu não falei no começo da aula, então vou dar um tempinho para vocês buscarem uma régua. Ou, se não tem régua, faz um esboço. O que é um esboço? É um desenho à mão. De como que ficaria, localiza para mim no plano essa reta diretriz e como que ficaria, onde estão os focos, aliás, os focos não, aonde estão os pontos foco e vértice dessa parábola e para onde que ela vai estar voltada. Tenta desenhar essa parábola, imaginar o que é a figura dessa parábola, daqui a pouquinho a gente volta, eu quero ver se você fez mesmo em casa. Se não tem régua, faz à mão, tá? Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, deixei aqui para vocês, no próximo slide, como que ficaria essa parábola. Então, veja, eu tenho a equação y menos 3 ao quadrado igual a 8, entre parênteses, x menos 1. Nós sabemos, então, que a reta de simetria, o eixo de simetria, estará paralelo ao eixo x. Isso a gente traz da equação. Ainda da equação, nós também concluímos que a reta diretriz, que não é a de simetria, é a reta diretriz, ela é paralela ao eixo y. E
Temos o foco, coordenadas 3, 3, o vértice, coordenadas 1, 1, 3, localizei aqui, ó, o vértice e o foco. Eu fiz um bolão no foco, né? Ficou grande, acho que todo mundo vai enxergar aí o foco, mas os pontos não são tão grandes assim, é só para ficar visual, tá, gente? A distância C equivale 2, então do vértice até o foco eu tenho 2, do vértice até a reta diretriz eu também tenho 2 pontos. Importante ressaltar aqui, gente, que bem aqui entre o 0 e o menos 2 eu tenho menos 1, tá? Então é aquilo que eu tinha falado, a reta diretriz ela tem qual a equação? X igual a menos 1. Então para qualquer valor que eu pegar aqui de y, x vai ser menos 1, tá? Então essa reta em azul é a reta diretriz. O eixo de simetria passa pelo vértice, pelo foco, e eu gosto de observar bastante isso para vocês não confundirem, tá? Que uma coisa é eixo de simetria, outra coisa é reta diretriz. Então, temos aqui uma atividade para complementar ainda mais, que eu quero que vocês façam também, tá? Façam junto comigo. Vamos fazendo cada um pouquinho de lá e de cá. Então, a parábola de equação x menos 1, tudo isso ao quadrado, igual a 4, entre parênteses, y mais 2, possui o eixo de simetria paralelo ao eixo y. Então, é eixo de simetria, está paralelo ao eixo y. E a sua reta diretriz possui uma equação na forma y igual a y no vértice menos o c. Eu já deixei no enunciado para contribuir, então já estou dando a minha contribuição para que vocês façam o pontapé inicial. Determine a equação dessa reta diretriz. Então, a tua função aí está em identificar quais são as informações desse enunciado para poder escrever a reta diretriz. Tudo ali já está no formato de qual que é a equação da reta, aonde está o eixo de simetria, aonde está o eixo, aonde está a reta diretriz. Basta que vocês façam com atenção e anotem os dados que são dados aí no enunciado, tá bom? Então, anotem lá direitinho no caderno de vocês, a gente já vem para verificar junto o que vocês fizeram aí.
Então, gente, voltando aqui, vamos verificar o que temos do enunciado. Da nossa equação, nós concluímos que 4C vale 4 e que C vale 1. Eu preciso do C para escrever o foco e a reta diretriz. O vértice é 1 menos 2, da onde eu tirei isso? Também da equação da parábola, tá? O x está sendo diminuído do x, o y diminuído do y. Então, o vértice tem coordenadas 1 menos 2, porque aqui eu tenho y menos 2. Então, o foco terá coordenadas x do vértice 1 é o mesmo, y do vértice menos 2 mais c que é 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, o foco é 1 menos 1. E a reta diretriz vai ter o formato y igual a y do vértice menos o c. Então, y do vértice menos 2 menos o c que é 1, então fica menos 3. A reta é y igual a menos 3. Para qualquer valor de x que você pegar, o y sempre será menos 3. E é claro que eu vou pedir para vocês desenharem essa parábola, né? Não precisa fazer com material de desenho geométrico. Faz um esboço, eu já mostro para vocês como é que ela fica, mas eu quero que vocês consigam identificar qual que vai ser a concavidade dela, para onde que vai ser, tá bom? Então faça lá que a gente já vem. Então, pessoal, eu espero que vocês realmente tenham feito, tá? Essa é a figura, né, que representa aquela parábola da equação do enunciado. Localizei o foco, 1 para x menos 1 para y, então tá aqui, ó, 1 para x menos 1 para o y. O vértice,
1 para x menos 2. Então, o vértice está aqui, ó, 1 para x menos 2. Para y, está aqui, ó, 1, 2, desci menos 2. O c vale 1 e a diretriz está aqui, ó. É importante você visualizar essa diretriz, ela é paralela ao eixo x. Então, ela é y igual a menos 3. Vejam, nós temos a diretriz paralela a x. Quem aparece primeiro é x. Temos o eixo de simetria vertical paralelo a y. Aparece primeiro o x. Então, você pode se guiar tanto pela diretriz quanto pela reta do eixo de simetria, tá? Então, durante a aula de hoje, nós vimos as equações aí para parábolas com eixo de simetria paralelo aos eixos coordenados. Eu tenho certeza que nas próximas aulas vocês terão acesso a mais exercícios, assim como a aula de hoje também propõe para vocês exercícios lá no Google Class. Não deixem de fazer, avisem os amigos, porque é a única forma que a gente tem de registrar a presença de vocês. Tá? Então, vamos continuar estudando, ajudem os colegas, a gente vai se ver na próxima aula, até daqui a um tempinho para vocês. Um super abraço para todos. Tchau!